Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez para fazer esse vídeo. E antes da gente começar, eu já queria pedir para vocês curtirem, compartilhar, manda lá para aquela pessoa que você sabe que precisa ouvir e comenta aqui também que eu vou estar respondendo vocês, tá bom? E hoje eu separei alguns versículos. O primeiro é em Gálatas. E antes disso, vocês vão notar que a imagem ela tá diferente. A minha carinha tá mais natural, né? Eu resolvi não fazer vídeo no Instagram, por quê? Lá no Instagram ela tem um tempo, 1 minuto e meio. Só que além de dar muito trabalho, porque eu tenho que gravar de 1 minuto e meio em 1 minuto e meio, aí tem que parar, aí tem que salvar no celular, depois reiniciar outro vídeo. Aí quando eu acabar de fazer esse vídeo, ainda tem que juntar os vídeos e acaba que eu acabo me perdendo no que eu tô falando e o vídeo fica ruim porque fica cortando. E aí eu tô gravando na câmera normal do celular e eu vou editar depois num aplicativo. Inclusive, se alguém tiver indicação de algum aplicativo que grava vídeo sem diminuir o som e sem embaçar a imagem, vocês deixem aqui nos comentários pra mim, porque eu preciso muito, eu tô tentando procurar, não consegui. Aí então eu tô gravando na minha câmera do celular mesmo, sem aplicativo, tá bom? Pra gente não perder o foco. Gente, nos vídeos anteriores, a gente tem falado muito sobre a graça e sobre a santidade. E a graça, ela tem sido usada como uma grande cobertura de Deus para as nossas falhas. E acaba que tira a responsabilidade do cristão sobre a santidade. E é uma responsabilidade nossa. Não é uma coisa que Deus vai colocar em nós. É nós que temos que buscar essa santidade. E hoje eu separei alguns versículos. Eu não vou ler muitos versículos para o vídeo não ficar muito extenso. Mas a gente vai ler por volta de 4 ou 5 versículos durante todo o vídeo. E o primeiro é em Gálatas, capítulo 6, verso 4 e 5. Mas provê cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. Gente, nesse versículo aqui, ele fala sobre as nossas obras. E o que acontece? Nós, como cristãos, nós temos uma responsabilidade muito grande sobre a nossa santidade. É uma coisa que é nossa, não é Deus que vai colocar em nós. Não adianta. E quando a gente exorta a respeito da santidade, a respeito de uma nova vida em Cristo, ela se torna um assunto, parece que pesado, parece que a gente está sendo muito dura. Mas na verdade, não. Por que acontece? Muitos falam assim, ser crente é muito difícil. Mas o que é o cristão, o ser crente? Gente, essa dificuldade que a gente encontra para sermos mais santos, para não ficar cometendo muitas falhas, acaba sendo uma desculpa mascarada na palavra que como se diz, tudo se reduz, se resume à palavra renúncia. Por que renúncia? Porque o cristão, quando ele quer buscar a santidade, ele tem que renunciar a muitas outras coisas. Muitas outras coisas. E então, quando Deus fala para nós sermos santos, o que ele quer dizer com isso? É como se ele estivesse dizendo, eu não penso como você, eu não falo como você. Então, sobe você para o meu nível. Só que quando ele fala isso, sobe você para o meu nível, você não entende que isso é uma responsabilidade minha, não é uma responsabilidade sua? Não é uma coisa que Deus vai enxertar em nós. É uma coisa que nós temos que procurar, nós temos que buscar. E através da palavra. Muitos eles acham dificuldade, porque o que acontece? Deus, ele não nos dá um comando que a gente não consegue fazer. Ele nunca vai falar assim, ó, faz X, se ele sabe que você não pode entregar Y. Se ele fala para você entregar X, é porque ele sabe o que cada um tem que... Quando ele fala assim, ó, sejam santos, vocês devem, vocês não devem. O que ele quer dizer com isso? Que ele sabe que ele sabe que tem a capacidade de não fazer. Só que ainda assim, ele sabe também que tem alguém que não vai fazer os comandos dele. Porque assim, ó,
quando ele fala pra gente, quando ele dá um comando pra nós fazer alguma coisa, ter alguma atitude, mudar o nosso caráter, mudar uma fala, algum posicionamento, algum pensamento, é porque ele sabe o que é melhor pra nós. E porque ele sabe também que tem um preço a se pagar por isso. Porque tudo que a gente faz, a gente tem um preço para se pagar. É assim, ó. Por exemplo, quando ele dá um direcionamento sobre casamento, que é uma área que eu tenho mais experiência, que eu tô há 11 anos, então eu tenho um pouco mais de experiência, às vezes, que alguém que tá assistindo. Ou até mesmo alguém que tá casado há muito tempo, mas ainda não tem um entendimento sobre isso. Quando Deus fala para nós sermos sábias, nós mulheres, o que ele quer dizer com isso? O contrário disso também é verdadeiro. Porque quando a gente não é sábia, quando ele fala lá que temos que ser sábias, que a tola ela destrói com as próprias mãos o lar, é porque é verdade o que ele está falando. Sabe, muitas vezes eu lia esse versículo e eu tinha outro conceito sobre sabedoria, eu tinha outro conceito sobre casamento, e na verdade, o que ele quer dizer com isso? Muito tempo, gente, é igual eu falei nos vídeos anteriores, acho que no segundo ou no primeiro vídeo. Eu posso falar de mim, porque eu tenho experiência no meu casamento, nas minhas atitudes. Aí, através do meu casamento, das minhas atitudes, aí você que tá aí do outro lado, analise e veja você, as suas atitudes, os seus comportamentos, e você se realinha e vê o que serve para você e o que não serve. E durante o meu casamento, eu praticamente destruí ele com as minhas próprias mãos. Porque, na verdade, falar que Deus ele não nos direciona, que o Espírito Santo não fala conosco e não nos exorta acerca de alguma atitude, de alguma fala e de algum comportamento, é mentira, porque eu sei que fala. O que é o problema, então? É a gente que não ouve. Porque, assim, ó, lá fora a gente costuma tratar o Espírito Santo falando, muitos confundem com peso de consciência, ou o coração se fecha, mas na verdade é o Espírito Santo que fala através do nosso coração sobre alguma atitude. Quem nunca, por exemplo, se pegou numa atitude que cometeu, alguma coisa que falou, alguma coisa que fez, e o próprio Espírito Santo falou assim dentro do seu coração, e é como se fosse realmente um peso de consciência. E aquilo fica martelando, tanto na sua consciência e tanto no seu coração. E fica voltando as mesmas coisas. Aquilo ali, ela já é um sinal para você retroceder, para você mudar. Só que por que muitos caem num pecado mais grave? Vamos se dizer assim. Por que muitos vão dando corda pro pecado? Porque justamente não ouve. Tomam a decisão de fazer o contrário do direcionamento. Quando o Espírito Santo fala no nosso coração a respeito de alguma coisa que a gente fala, alguma atitude nossa, é porque ele está nos alertando de uma coisa que a gente tem que mudar. E ele sempre fala no nosso coração. Sempre fala no nosso coração. É como se fosse um peso de consciência. Sabe quando você fala alguma coisa para alguém e depois a sua consciência fica te acusando? É o Espírito Santo que fica falando tanto na sua consciência e tanto no seu coração aquela coisa. Até você retornar aquela atitude, aquela fala que você teve. Só que muitas das vezes a gente não quer voltar atrás. E a gente acaba dando corda e dando corda. E o que acontece? Deus, ele deixou para nós aqui na Terra o livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, ele nos dá total direito de escolha. Por isso que é difícil, por isso que a gente às vezes parece dura, mas a gente não é, a gente tá falando a verdade, que quando a gente fala que você escolhe o caminho, você escolhe não pecar ou pecar. Por quê? Deus, ele é verdadeiro, ele é santo, ele não mente. Então a palavra dele, ele se baseia inteiramente na verdade, porque ele é a verdade. Então, se ele deu um livre-arbítrio para você escolher as suas atitudes e o que você vai fazer com a sua vida, é porque ele vai te dar esse direito de escolha. Só que ele não deixa ninguém à deriva. Ele não pega e fala assim, ó, eu vou deixar o fulano à deriva.
Ele vai caminhar, ele vai andar de acordo com o que ele quer e sem direção. Não, nunca é sem direção. Aqui, ó, a gente tem a palavra. E aqui, igual eu falei pra vocês, ela tem tudo. Ela fala sobre casamento, ela fala sobre relacionamento de filho, fala sobre financeiro, ela fala sobre tudo. Então, ele deixa a direção. Só que nós preferimos não seguir essa direção. Porque a gente sempre acha que a gente consegue fazer do nosso jeito. A gente sempre acha que a gente sempre acha que a gente é melhor que Deus. Vamos nos colocar assim. Por quê? Porque Deus, ele dá uma direção para nós. E por que que a gente faz ao contrário daquilo que ele manda? Desobediência. Por exemplo, no meu casamento, várias vezes eu lia versículo. Assim, eu não tinha um conhecimento da palavra, assim, de entender, né? Porque, assim, eu lia, mas sabe quando você lê e não entende? Eu lia, mas eu não entendia. E quando entendia, eu fingia que não entendia porque eu não queria mudar uma atitude minha. Então, quando eu lia lá que eu tinha que ser mansa, que eu tinha que ser submissa, eu lia aí, como se diz, eu tinha uma informação, né? Eu não tinha uma palavra revelada. Então, quando falava assim, ó, tem que ser submissa, tem que ser mansa, tá? Eu ficava assim, ó. Primeiro e o segundo dia, eu ficava mansa e submissa. Aí bastava uma palavra que o meu esposo falasse torta pra mim, eu já falava assim, ó, era exatamente desse jeito. Eu ser submissa pra um homem desse? Mas de jeito nenhum, nunca, eu não tô louca. Aí o que que acontecia? Cada dia que passava, eu destruía um pouquinho e um pouquinho e um pouquinho do meu casamento. Por quê? Eu tinha o conhecimento da informação, mas ela não tinha sido revelada a mim, porque eu ainda não tinha conhecido a graça. Eu lia porque quando a gente não é convertido, quando a gente não é salvo pela graça, a gente lê porque a gente sabe que tem que ler. Como que eu vou explicar isso? É tipo assim, ó. Todo mundo fala assim, examinai as escrituras. Quando a gente tá em pecado, quando a gente não é salvo pela graça, a gente vê a Bíblia como assim, um livro qualquer. Hoje pra mim ela é tudo. Eu amo a palavra de Deus. Se eu pudesse, eu dormia com ela e acordava com ela porque eu sou apaixonada pelas escrituras. Mas antigamente eu lia, só que sabe quando você não sabe nem por onde começar, nem como ler. Então essa falta de entendimento, ela atrapalhava muito no meu direcionamento em Deus, porque antigamente não tinha muito assim, não é que não tinha, eu não buscava muita informação sobre isso. E por esse motivo, por eu não buscar tanta essa informação, eu lia por ler, eu pegava a Bíblia, eu abria um versículo à parte e lia. Ou às vezes algum assunto que me interessava, eu pesquisava lá no Google, entrava e lia sobre aquele assunto. Mas era basicamente isso. E eu fui destruindo meu casamento pouco a pouco por conta disso, por causa dessa falta de informação. É porque eu queria? Não. Mas é por burrice. Por quê? Deus, ele estava me dando uma direção. E muitos, o que acontece? Muitas mulheres, ou homens até, acabam falhando porque paralisam no meio do caminho. Sabe aquele negócio assim, ó? Deus mandou eu ser assim. Aí você fica uma semana assim. Aí quando o outro não reconhece aquilo, você fala assim, ó, eu fiz. O fulano que não reconheceu. E não é assim. Porque a gente sabe que uma mudança de comportamento, uma mudança de vida, ela é constante. Ela é passo a passo. Não é de um dia para a noite. Não é simplesmente eu sou isso hoje, amanhã eu vou ser diferente. Não. Mas é aquela coisa. Hoje eu errei. O que eu vou fazer hoje para amanhã eu não errar de novo? Qual caminho que eu vou passar para mim não cair de novo? O que eu vou deixar de falar para não falar o que eu falei ontem e que eu errei ontem? E hoje eu penso exatamente assim. Somos pessoas que vamos errar todo dia. Só que a gente tem que escolher não errar nas mesmas coisas todo dia. Por exemplo, eu errei hoje numa fala, numa atitude minha. O que eu vou... Aí eu tenho que parar, eu tenho que me analisar. Primeiro o Espírito Santo já grita
Porque antes de eu me analisar, o Espírito Santo já gritou dentro do meu coração sobre aquela atitude. Então eu já sei que ali eu já errei. Só que aí a partir que o Espírito Santo ele me acusa, ele fala comigo, aí eu tenho que parar, eu tenho que me analisar e eu tenho que falar assim, ó, tá, o Espírito Santo falou comigo. Então o que que eu tenho que fazer para mudar essa atitude minha? Qual que é a atitude? No que eu errei aqui hoje para mim não errar amanhã? E isso é completamente maravilhoso, porque aí é assim que a gente vai alcançando a nossa santidade. O erro que a gente cometeu ontem, a gente não vai cometer hoje. E o erro que cometemos hoje, não vamos cometer amanhã. Porque se a gente não realinha um comportamento, uma atitude que a gente teve no dia, você concorda comigo que a gente vai cometer falha uma atrás da outra e vai virar uma bola de neve? E quando vira uma bola de neve, já é difícil da gente retroceder, porque aí já virou uma coisa gigantesca. E Deus ele já nos dá esse direcionamento acerca disso exatamente por causa disso. E tudo a gente tem que pagar um preço. Não adianta. Quando Deus fala assim pra gente, ó, seja sábia no casamento, porque se você ser tola, você vai destruir ele com as suas próprias mãos, é porque tem um preço. É igual o julgo desigual. Vamos falar um pouco sobre isso. O julgo desigual, por exemplo. A gente é direcionado a não se envolver em julgo desigual. O que é o julgo desigual? Diferença de idade, diferença de financeira, diferença entre religiões. Então, assim, e muito mais outras coisas que se a gente for falar, o vídeo fica imenso. Mas o julgo desigual é basicamente aquilo que é contra aquilo que Deus comanda. Ai, mas Mari, tem muita gente que escolhe o contrário. Sim. Por isso que eu falo. Isso é uma direção. Deus, ele nos dá um comando e ele nos fala de uma maneira certa, uma maneira que ele pensa. Só que a escolha é nossa. Por isso que eu falo. Quando a gente fala assim que a escolha, o poder de pecar, o poder de escolha tá na nossa mão, por causa disso. Deus, ele nos dá exatamente o direito de escolha. E não tem como a gente fugir disso. Deus, ele não priva ninguém de escolher o que vai fazer com a sua própria vida, o que vai fazer com as suas escolhas e com o seu corpo. Só que tem um preço. Tem um preço a se pagar. Quando Deus fala para sermos sábias no casamento, é porque ele sabe que tem um preço a se pagar quando você faz o contrário. E a gente recebe exatamente o contrário quando a gente vai contra a palavra de Deus. Quando uma pessoa comete um adultério, por exemplo, Deus ele nos dá a direção para não cometermos o adultério. E quando a gente comete, a gente tem um preço a se pagar. Só que as pessoas, elas não acreditam que tem um preço a se pagar. Elas acham que Deus, ele sempre vai dar um jeitinho, que Deus sempre vai resolver os nossos problemas. E Deus, ele não veio para resolver os nossos problemas. Ele veio nos capacitar para resolver os nossos problemas. Para continuarmos a nossa vida, dar direção para a nossa vida. Deus, gente, ele não vai pegar, por exemplo, a Mariane vamos supor, 1 ano atrás. Ele não vai pegar a Mariane que eu era, e vai colocar ela aqui em 2023, nessa data de hoje, já sábia, com o pensamento pronto, madura. Ele não vai fazer isso. Isso era eu que tinha que fazer. E eu achava que não. E muito também é fruto do orgulho. Muito disso também é fruto do orgulho. De achar que a outra pessoa ela tem que aceitar a gente do jeito que a gente é. Então, tudo a gente tem um preço a se pagar. Assim como o adultério ele tem um preço, a fornicação ela tem um preço, alguma fala sua ela tem um preço, tudo ela tem um preço. E é um preço caro a se pagar. Por isso que Deus ele direciona a não fazer. Porque o que acontece? Na maioria dos casos. Não, na maioria não. O que acontece diariamente? Deus, ele, quando a gente quer obedecer, é como se fosse uma pedra.
Enquanto Deus pega uma pedra e ele coloca na nossa frente pra gente tropeçar, isso é ótimo. Muitos falam assim, ai, Mari, mas isso é ruim. Não, não é. Enquanto ele tá colocando uma pedra aqui na sua frente pra você tropeçar, aí tá dando tudo certo até aí. Porque ele ainda tá colocando a pedra. Mas o pior, sabe o que é o pior? É quando ele tira essa pedra. Aí ele fala assim, tá, você não quer obedecer? Você não quer a minha direção? Eu tô colocando a pedra aqui pra você tropeçar e retroceder. Você não tá retrocedendo. Aí o que Deus faz? Deus tira a pedra e ele simplesmente fala: então agora, a partir de agora, você vai viver conforme você quer. É como se fosse a corda que eles falam ali. Vai dando corda e vai ver até onde você chega. Só que não é culpa de Deus. Não existe esse negócio em Deus vai dando uma corda e chega uma hora ele puxa. Não. Você cai porque você não obedeceu. Ele sim deixou você ir, mas antes de ele deixar você ir e você tomar a atitude e a direção da sua vida, é porque ele colocou muita pedra no seu caminho e você não quis obedecer. Você quis ser o Deus da sua vida. E quando a gente quer ser o Deus da nossa vida, a gente tem que arcar com as consequências das nossas escolhas. Porque Deus, ele é sábio, ele é santo, ele sabe o que é melhor para nós. Nós não sabemos. Por isso que precisamos da direção dele. Porque sem ela, a gente ia ficar perdido. Eu, por exemplo, eu preciso de direcionamento em tudo. Eu preciso de direcionamento no meu casamento. Eu preciso de direcionamento na relação minha com meus pais, com o financeiro, com o lar. Tudo eu preciso de um direcionamento de Deus. Porque senão eu, como se diz, eu estaria perdida, estaria morta já, sem o direcionamento dele. Porque quando eu destruí meu casamento lá atrás, eu destruí por conta disso. Deus foi colocando pedra em cima de pedra e eu nunca ouvi, nunca retrocedi. É pensamento de gente burra. Tá vendo que não tá dando certo e não muda a rota? É como se a gente estivesse numa estrada assim, ó. Você tá vendo que você tá indo errado. Você tá vendo que as paisagens não tá indo pro endereço que você quer. Só que você não tem humildade de falar assim, ó. Eu tô errando, o lugar não é esse. Eu não sei o que eu tô fazendo. Deixa eu voltar, deixa eu mudar a rota pra mim tentar fazer diferente. Mas quando a gente quer fazer as coisas com as nossas mãos, a gente sempre acha que a gente sabe tudo. A gente sempre acha que a gente tem a direção. E a gente acaba errando justamente nisso. E a gente acaba se destruindo e destruindo o outro por conta disso. Por essa falta de humildade. É burrice a gente ver que não tá dando certo e continuar. Sabe? A gente faz isso... Eu não falo que inconscientemente, porque a gente sabe que tá errado. Porque quando a gente erra, por exemplo, a gente erra. Só que antes de a gente errar, concorda que a gente tem uma direção? Sabe, geralmente quando a gente erra, a gente já sabe que a gente tá fazendo alguma coisa errada. Quando a gente erra, aí a gente tem esse peso de consciência que na verdade é o Espírito Santo que fala pra nós. Só que a gente não muda a rota, a gente não retorna. Aí a gente precisa cair, se estabacar para poder retornar. Só que é um preço muito caro, sabe? A gente esperar o casamento ser destruído, uma doença chegar, alguma perda a gente ter pra gente retroceder, é muito mais difícil, é muito mais doloroso. E não é o que Deus quer. Só que às vezes é o único meio que ele acha pra gente retornar. Sabe? Às vezes, Deus, ele não quer o pecado. Deus, ele não manda a gente cometer adultério. Deus, ele não se alegra no pecado. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Só que às vezes ele deixa a gente escolher porque ele sabe que às vezes a gente precisa chorar, a gente precisa sofrer pra gente retornar. E muitos é só na dor, não adianta. Eu acho que não existe nenhum ser humano que Deus não consegue mudar a partir da dor. É porque Deus não tem poder? Não, é porque ele dá o livre-arbítrio. E a pessoa ela tem o direito de escolha. Deus ele pode fazer. Se ele quisesse me transformar da maneira que ele queria, ele pode me transformar, porque ele tem poder para isso. Mas por que ele não faz? Porque eu tenho escolha sobre o que eu vou fazer com a minha vida. Quando ele nos dá a direção, ele espera, ele tem expectativa que a gente faça o contrário. Isso eu falo com cristão e não com ímpio. Porque quando somos cristãos, a gente tem a capacidade de fazer.
a gente tem a capacidade de perdoar, a gente tem a capacidade de não cometer um adultério, a gente tem a capacidade de não fazer. Por que a gente não faz? Porque isso se diz, porque isso se resume em mudança de vida. Isso se resume em renúncia. Tudo é baseado em renúncia. E ninguém quer renunciar. É muito mais fácil não renunciarmos. É muito mais fácil não fazermos aquilo que Deus manda. É muito mais fácil fazer o que a gente quer. Só que a gente tem um preço a se pagar por isso. Eu já paguei o preço da desobediência. E eu posso falar para vocês, é muito mais caro você pagar o preço da desobediência do que o da obediência. Ah, então, Mari, então a obediência não tem preço. Tem. Mas na obediência você tem paz para você deitar no seu travesseiro e você dormir. Você tem paz de olhar para o seu cônjuge. Você tem paz de olhar para si mesmo. Porque por mais que você não concorda com aquilo, quantas vezes alguém veio falar alguma coisa para mim que me magoou e eu não pude falar nada porque eu fui direcionada a não falar nada. A eu me calar e deixar o Senhor trabalhar, e eu sangrei por dentro e eu chorei. Na hora eu não entendi, eu queria responder, mas não fiz. Chorei, eu me senti o pior do ser humano por não ter respondido, mas depois no meu travesseiro, na minha consciência, eu tava em paz porque eu fiz o que Deus mandou eu fazer, e o preço que eu paguei da humilhação nem se comparou ao preço da paz que eu tive para dormir. Porque teve outras situações que eu respondi, que eu falei, e depois eu não dormi, porque ficava toda hora assim na minha cabeça. Esse não é você. O cristão não é assim. Jesus Cristo não se alegrou do que você fez. Por que você fez isso? Isso é pior. Porque a gente sabe que errou. E quantas vezes, quando eu errava, eu ia dobrar o joelho já com vergonha? Muitas vezes, até hoje. É de verdade, gente. Eu tenho uma intimidade com Deus tão grande. Assim, ó, que antes de ajoelhar, quando eu errei alguma fala, alguma atitude, algum comportamento, se alguém pudesse ver, ia ser até engraçado. É como se eu estivesse falando assim, ó. Aí, ó, tá vendo? Você não obedeceu, você não fez o que tinha que fazer, Deus falou pra você fazer de um jeito, Deus mandou você não fazer assim, você fez. Agora aí, ó, tá aí de novo. Vai lá agora passar vergonha. Ajoelha lá e vai pedir perdão. E geralmente eu faço isso envergonhada. É como se eu estivesse nua na presença dele. Porque é uma vergonha, é um sentimento. Gente, é muito ruim. É muito ruim. Por isso que eu falo. A sensação da desobediência é muito ruim. É muito ruim mesmo. Então, eu prefiro pagar o preço da obediência. A desobediência, ela tem um preço e a obediência também. Mas o preço da desobediência é muito pior. Porque o preço da desobediência, nela você não tem paz, não. Nela você não tem paz. Então, eu prefiro pagar o preço da obediência do que da desobediência. Então, gente, vamos fazer as coisas de acordo com o direcionamento de Deus. Se não fosse necessário o direcionamento de Deus, não estaria escrito na palavra de Deus. Se Deus simplesmente não teria colocado. E vamos ler um versículo? Eu separei um versículo em 1 Coríntios aqui para vocês. O capítulo é o 3, o verso é o 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Sabe, gente, quando Deus fala que a gente vai receber o galardão segundo o seu trabalho, é igual eu falei no meu primeiro vídeo aqui no canal. Nos primeiros vídeos agora recente, né? Porque eu já tinha 2 anteriores. Deus, ele pode dar uma recompensa para um filho e não dar para o outro exatamente por causa disso aqui. Eu sou uma pessoa que não obedeço, por exemplo. E eu tenho uma pessoa, um outro irmão na graça, um outro salvo que ele obedece. É justo Deus dar para ele o mesmo galardão que vai dar para mim? Se eu não obedeço? Assim, é uma regra simples, é uma conta assim, ó, é uma coisa tão lógica assim da gente
que deveria ser lógica, né? É justo Deus dar o mesmo galardão? Então, se Deus fala que cada um vai receber de acordo com as suas obras o seu galardão, é porque somos responsáveis até pelo galardão que a gente vai receber. Sabe, não existe nada que vai fazer Deus deixar de nos amar. Deus nos ama incondicionalmente, não importa o que eu faça, Ele nunca vai deixar de me amar. E Ele pode sim me dar salvação, porque a salvação não é pelo que eu faço. A salvação é pela obra salvadora de Jesus na cruz, que morreu, ressuscitou e me deu o direito de ressuscitar nele. Só que o galardão é um direito que temos de acordo com as nossas obras. Então só vai receber aquele que tem obra para receber. Sabe? Então não normalizem essa fala de que Deus vai salvar a todos que creem em Cristo Jesus e vai dar o galardão para todos. Não. O galardão não é para todos e a medida de galardão que vai ser dada a cada um vai ser de acordo com a obediência, com os atos, com as atitudes, com as falas, com os comportamentos e com o que faz com a própria vida. Não tem como a gente fugir disso. Eu falar para vocês assim, ó, pronto, você está salvo pela graça. A partir de agora você pode viver da maneira que você quer, que Deus vai te salvar, Ele vai te aceitar do jeito que você é. Não, negativo. Deus, Ele não vai te aceitar do jeito que você é, porque do jeito que você é, Ele já te aceitou. A partir de quando você crê, você tem o conhecimento da verdade, você tem a palavra revelada. A partir daí, você tem que se alinhar. Tá, eu fui salva pela graça. E agora? O que eu tenho que fazer? E buscar esse direcionamento. Buscar o que você tem que fazer. Porque não é simplesmente crer. É uma mudança de vida. Uma mudança de atitude que começa aqui nessa terra. Sabe? É muito simples a gente se manter longe do pecado, gente. Às vezes a gente é dura para falar, mas é simples a gente se manter fora do pecado. A gente tem a direção. É o erro. A gente erra hoje. O que eu posso fazer hoje para não errar amanhã? Sabe? É uma conta simples de se fazer. Sabe? Você pode errar hoje, sim. Mas sabe o que Deus condena? É você errar amanhã exatamente naquilo que você errou hoje. Hoje eu errei assim. Pronto. Deus me deu uma direção. Eu sei que assim tá errado. O que eu vou fazer amanhã? Mas aí não, a pessoa erra de novo. O mesmo erro que cometeu hoje, comete amanhã. Isso é o que Deus abomina. Você já tem um conhecimento da verdade, Deus já te revelou, já colocou dentro do teu coração, já fechou ele, e aí amanhã você faz a mesma coisa. Sabe, essa desobediência, essa rebeldia que Deus condena. É querer fazer as coisas sabendo a verdade. Uma coisa é a gente fazer as coisas sem conhecimento da verdade. E outra coisa é a gente fazer conhecendo e mesmo assim fazendo o que não é da verdade. Sabe? A graça, ela nos dá a capacidade para a gente viver uma vida sem pecado. Ela nos dá poder para viver uma vida de santidade. Só que é a gente que tem que buscar essa santidade. Gente, a gente não pode esperar que vai cair do céu. Deus não vai pegar a santidade e vai enxertar em mim. Eu vou ter que buscar essa santidade na palavra. Ela tem o direcionamento do que eu tenho que fazer. E Deus, ele sempre direciona. Alguma atitude, algum jeito da gente que tá caminhando, Deus sempre vai direcionar. Deus sempre vai dar à luz àquela treva que a gente está vivendo. Aí você tem que escolher se você vai obedecer ou não. Você tem que escolher se você vai mudar a rota ou não. Porque Deus, ele nos dá sim o livre-arbítrio. Não adianta a gente pregar o contrário. Não adianta a gente pregar o contrário. Você é responsável pela sua vida e pelas atitudes que você tem. Ou você muda a rota, ou você vai se quebrar inteiro. Aí você vai ser obrigado a retornar. Só que quando a gente é obrigado a retornar porque a gente se estabacou, é muito mais doloroso. E o pecado, ele é só fugir dele, é muito simples. Você quer ver um versículo que eu separei? 1 Pedro, capítulo 1, verso 13. Vamos do 14 ao 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências
que antes havia em nossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, gente, busca mais a sua santidade, sabe? Corre atrás dela. Coloca ela como um alvo, sabe? Não como segunda opção. Porque quando você coloca ela como alvo, você vai começar a andar em santidade e você não vai ver tanta dificuldade em ser um crente, ser um cristão. Sabe, dificuldade acha aquele que não quer renunciar. Sabe, a vida é renúncia. Deveria ser muito simples para o cristão escolher entre uma vida santa e o pecado. Porque tudo tem um preço a se pagar. Uma vida santa, ela tem um preço. E uma vida em pecado, ela tem um preço. A gente sabe que uma vida em pecado, o preço que a gente vai pagar é muito mais alto do que o preço da santidade. Aliás, a santidade, ela só te dá retorno. A santidade, ela te dá paz, ela te dá plenitude. Ela só te dá coisa boa. Tem renúncia, perseguição? Tem. Só que quando você está coberto pela graça, você já não vê isso como uma coisa negativa. É uma coisa positiva. Se eu estou andando numa direção certa, eu vou ser perseguido. Se eu estou andando em santidade, o inferno ele vai se levantar. E isso é positivo. Se eu estou andando certo, eu quero mesmo que o inferno se levante. Porque se ele se levanta, enquanto ele está se levantando contra mim, eu sei que eu estou andando de maneira correta. O difícil é quando ele para e quando você não tem que se assustar quando ele tá te perseguindo, enquanto o inferno, enquanto o diabo tá te lutando contra você. Você tem que ficar preocupado quando ele parar. Quando a perseguição parar, quando todo mundo te amar, quando tá tudo dando certo. Aí você tem que se preocupar. Porque esse é um sinal que você tá andando em erro, em concupiscência. Porque quando estamos andando em santidade, o inferno ele tem que se levantar. Ele vai se levantar. Ai, Mário, mas ele não vai cair? Vai, mas ele tem que se levantar. Enquanto ele para de se levantar, aí a gente tem um problema. Porque o que acontece? Quando a gente não comete um erro, toda vez que a gente não comete um erro, o inferno ele é confundido. Porque ele sempre vai esperar algo negativo de nós. Principalmente quem tem dentro de si uma natureza. Eu tenho um gênio difícil. Eu tenho... Sabe aquele gênio de barraqueira, de não leva desaforo para casa? Eu tenho que lidar com ele todo dia. Quando eu ouço alguma coisa, quando meu marido fala alguma coisa, vocês acham que eu não tenho vontade de responder à altura? Por que eu não respondo? Porque o Espírito Santo fala no meu coração toda vez. Você é diferente. Você não é assim. Você não tem que responder. Ele falou assim, fala com amor, constrange com amor. É desse jeito que Deus nos constrange. É um preço que eu pago. Se eu respondesse, eu tinha um preço para pagar, por exemplo. Porque aí depois eu não ia dormir, eu ia ficar com aquele peso na consciência, ia ficar martelando. Depois eu ia ter que pedir perdão pro meu esposo. Aí é um preço que eu tenho que pagar. Como eu não respondo e eu dou para ele de retorno o amor, eu pago um preço. Eu me humilho, eu me diminuo. Eu me sinto desse tamanhozinho, vamos supor. Só que eu tenho paz. E eu sei que eu fiz a coisa certa. E eu sei que Deus se alegrou dessa atitude que eu tive. Então, para mim, já é suficiente. Por isso que eu falo, o cristão, ele tem que ver isso. Tudo tem um preço a se pagar. Você viver lá no mundo, lá fora, você tem um preço. Você viver na graça, em santidade, você tem um preço. Você tem que escolher o preço que você quer pagar. Você quer pagar o preço de uma vida de pecado ou de uma vida de santidade? Eu, como cristã, prefiro pagar o preço da obediência e da santidade. Porque eu já paguei o preço da desobediência e não é um preço barato, não é fácil. E eu falo para vocês, se eu pudesse voltar atrás e fazer diferente o que eu fiz com o meu casamento, com o meu comportamento de mãe e como mulher em Deus, eu, sem dúvida alguma, eu não pensaria nem duas vezes que eu voltaria e eu retornaria tudo de novo.
Claro que com o pensamento que eu tenho hoje. Como a gente não pode mudar aquilo que a gente faz lá atrás, então muda o que você vai fazer daqui para frente. A gente sempre tem uma coisa nova para escolher. O agora para frente é o que importa. Aquilo que você fez lá atrás já não importa mais, porque você não pode pegar mais. Aquilo já não tem alcance sobre as suas mãos, assim como o que você fez ontem. O erro que você cometeu ontem, você não tem como retornar ele. Aquilo que a gente faz daqui para frente, a gente tem a capacidade de mudar. Então muda hoje, muda quem você é como mãe, muda quem você é como pai, muda quem você é como esposo, como esposa, muda da agora para frente, porque aquilo lá atrás, só que lembra, aquilo que passou lá atrás, ela nunca é um ponto de retorno. Nunca veja como uma eu sempre vou ter tendência a voltar para trás. Não. Lá atrás é um ponto para você olhar, para você ver onde você errou. E para você, na hora que olhar para frente, você lembrar do que você errou lá e não repetir lá na frente de novo. Tá bom? Então, esse é o vídeo. Nos próximos vídeos, a gente tem muita coisa pra gente tratar. Eu acredito que os próximos vídeos vai ser sobre orgulho, inveja, perdão. Tem muito assunto que Deus tem colocado no meu coração e é a respeito de casamento, então não tem como a gente fugir. A gente vai falar muito sobre isso. Então vamos refletir sobre a maneira que a gente está vivendo e Deus vai abençoando cada um de acordo com a medida de cada um, tá bom? Um beijo, Deus abençoe a todos.